Aquele momento que você não acredita que está fazendo a resenha deste livro. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre Mallory, a continuação de Caixa de Pássaros, o livro que inspirou, que deu origem ao filme Bird Box, que está disponível na Netflix. E antes de falar sobre Mallory, eu preciso avisar que nós teremos spoiler de Caixa de Pássaros, nós não teremos spoiler de Mallory, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu achei dessa história e o motivo de eu ter me apaixonado por Mallory, assim como eu me apaixonei por Caixa de Pássaros. Se você estava perdido ou perdida, não fazia ideia que a gente teria uma sequência para a Caixa de Pássaros, eu trago aqui esse conhecimento para você e aproveito para dizer que nós temos um cupom de desconto para a pré-venda do livro físico. Então eu vou deixar esse cupom aqui no box de descrição para você aproveitar e vamos ao que importa. Sobre o que é esse novo livro, sobre o que é Mallory. Se você leu Caixa de Pássaros, ou assistiu Bird Box, ou fez os dois, você tem uma boa ideia do que aconteceu no final da história. E Mallory se passa 12 anos depois que ela e as crianças enfrentam aquele rio. Logo no início do livro, nós sabemos o que aconteceu com a Mallory e com as crianças, desde o momento em que eles estão ali na escola para cegos, até o momento presente deles. E a gente também é apresentado ao mundo que eles estão vivendo, que ainda está tomado pelas criaturas. E a Mallory, ela tá vivendo nesse novo mundo há 17 anos desde quando as criaturas apareceram, porém, ela continua ali na missão dela de sobreviver e manter os filhos dela vivos. Então, não abra os olhos e fiquem vendados continuam sendo regras primordiais dela. Porém, certo dia, eles recebem a informação de que existem sobreviventes. E essas são pessoas que a Mallory já até havia vivido o luto dela. Mas, junto com essa informação, mais coisas surgem, como por exemplo, aparentemente alguém conseguiu capturar uma criatura, estão fazendo experiências, tentando fazer invenções, e aí chega o momento da Mallory decidir continuar no lugar que eles estão, vivendo ali de acordo com aquilo que eles aprenderam ao longo dos anos, bem, ou seguir essa fagulha de esperança. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã de Caixa de Pássaros. Esse foi um livro que mexeu muito comigo, que me marcou demais. Foi um livro que, assim que eu finalizei ele, eu fiquei refletindo sobre a história, sobre tudo aquilo que o autor traz e continuo refletindo até hoje. E aí, quando eu descobri que a gente teria o lançamento de Mallory, eu não fazia ideia do que esperar dessa história. E aí, eu fui surpreendida de uma forma muito positiva, porque assim, você para e pensa, a história se passa 17 anos depois que as criaturas aparecem pela primeira vez ali na história. E a Mallory, ela continua sobrevivendo nesse mundo pós-apocalíptico sem vacilar, seguindo tudo aquilo que ela aprendeu. Além disso, ela está vivendo num mundo pós-apocalíptico com 2 adolescentes de 16 anos. Sim, uma coisa que eu amei muito ver é que o Josh Malerman continua com a mesma qualidade narrativa daquilo que a gente encontra em Caixa de Pássaros. Mallory também é uma história que é extremamente aterrorizante, com vários momentos de tirar o fôlego, assim como a gente tem o rio em Caixa de Pássaros, aqui a gente tem momentos também que a gente fica sem fôlego, que fica com o coração acelerado. E posso dizer também que existe um momento que quando você ler, você provavelmente vai largar o livro, porque foi exatamente isso que eu fiz. Eu larguei o livro porque eu não estava acreditando naquilo que eu estava lendo. E é isso. E uma coisa muito legal nesse livro é que a gente não vai ver apenas a visão e sentimentos da Mallory. A gente também vai ver os pensamentos e sentimentos do Tom e da Olympia. E isso é muito bacana porque traz uma nova dinâmica para a história, digamos assim, porque a gente acaba vendo 2 crianças criadas da mesma forma, pela mesma pessoa, crescem, agem e pensam de forma completamente diferente. Uma coisa muito bacana é que a gente acaba acompanhando a Olympia e a gente percebe que ela leu vários livros, que ela acaba sendo muito mais empática por aquilo que a Mallory sente, por aquilo que ela está pensando. Já o Tom, ele é um pouco mais rebelde, é um menino mais curioso, é um menino que quer explorar o mundo. E isso também mostra um outro ponto da história, que é como é crescer
num universo assim, num mundo assim? Como é ser adolescente nesse novo mundo? Eu até separei um trecho aqui que eu achei muito interessante. Será que Mallory não entende isso? Será que ela não entende que você pode passar a vida inteira de olhos vendados, mas com isso só está perpetuando a mentira de que não pode ver? E tudo isso que eu falei me fez refletir sobre como a visão de quem nos cria influencia na forma como nós pensamos, como nós moldamos a nossa visão de mundo. E o mais interessante é que em Mallory eu vi ainda mais palpável a questão da maternidade real e da família. E assim, talvez o autor nem tenha pensado nisso, talvez esse não tenha sido o objetivo da história para ele, mas o mais curioso é que eu vejo muito a questão da maternidade nessa história. Mas o que eu acho mesmo é que provavelmente essa história é passível de várias e várias interpretações. E é exatamente isso que faz com que Caixa de Pássaros e Mallory sejam tão especiais para mim, porque a questão toda aqui não é a explicação, a questão toda aqui não é saber o que são as criaturas, mas sim todo o trajeto que você tem ao longo da história. Ai, Thaís, precisava mesmo de uma continuação? Sendo bem sincera, e depois de ler Mallory, sim, a gente precisava dessa continuação. Quando você para pra pensar em Caixa de Pássaros, você acaba percebendo que a história da Mallory precisa de algo mais. Ela precisa concluir alguma coisa, ela precisa viver algo nesse novo mundo, ela ainda precisa nos mostrar algo. Esse livro é exatamente isso. E algo muito interessante sobre a Mallory é que a Mallory do primeiro livro não é a mesma Mallory do segundo. A gente tem um aprofundamento aqui da personagem muito maior, até porque são 17 anos vivendo naquele novo mundo, naquele novo universo. E além disso, existe algo nesse livro que eu tô tentando encontrar a palavra aqui, mas que vai muito além das páginas, que vai muito além da história, que é relacionado especialmente às relações humanas que a gente encontra nesse livro, entende? Mallory é um livro muito completo, é um livro que vai muito além do que são as criaturas, o que são essas criaturas que aparecem, qual é a explicação para isso, então vai muito além disso, e é um livro que vai muito além também do terror, do pós-apocalíptico. Se você, assim como eu, é apaixonado ou apaixonada por Caixa de Pássaros, você precisa ler Mallory. Se você só assistiu Bird Box e quer saber o que acontece com a Mallory, eu acho que vale muito a pena ler o livro também. Se você nunca leu Caixa de Pássaros, por favor, dê uma oportunidade para essa história, tá? E no geral, Mallory mexeu comigo tanto quanto Caixa de Pássaros. Foi um livro que eu terminei emocionada, com vários sentimentos dentro de mim transbordando, que eu queria falar, eu queria entender o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo. E apesar de ser um livro que tem um ritmo um pouquinho diferente de Caixa de Pássaros, ainda assim eu devorei, eu praticamente sentei, li o livro inteiro e levantei. Basicamente foi isso que aconteceu. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você ficou curioso ou curiosa pra ler Mallory. Me conta também qual foi a parte da resenha que mais despertou a sua curiosidade aí, que eu quero muito saber. E aproveita que a pré-venda do livro físico está com o cupom de desconto que eu vou deixar aqui no box de descrição. Aproveite! Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha porque ajuda muito. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nada e a gente continuar falando sobre livros. E também me segue lá no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau!